quando a gente não tem um padrão, quando a gente não consegue seguir uma linha de raciocínio, e aí a gente vira aquele RH, vira aquele líder que só apaga o incêndio para resolver aquele processo. E isso não é nada estratégico, né? Porque se a gente atua de forma estratégica, a gente tem previsibilidade, a gente consegue entender e atuar de uma forma rápida, baseado em dados, né? Então isso acontece muito nas operações, né? Essa principal falha assim de processo que gera esses conflitos de comunicação. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso podcast RH em Cena. Eu me chamo Laís, sou estudante da Universidade Federal de Fora no curso de Rádio, TV e Internet. Também sou designer de redes aqui na Solute e com grande alegria e entusiasmo nós desejamos apresentar o nosso novo projeto, o podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta todo mundo em algum momento da nossa vida, né? Que são os conflitos no ambiente de trabalho. Mas antes eu queria que a minha equipe perfeita se apresentasse para os nossos ouvintes. Perfeita! Não tem equipe mais, desculpa dizer, mas não tem equipe mais perfeita do que a minha. Preciso dizer isso. Totalmente a favor. Olá, pessoal. Meu nome é Emília. Eu sou consultora de RH da Solute, especialista em TD e DHO. Sou formada em psicologia e atuo nas frentes estratégicas do RH junto com os nossos clientes. Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Vanessa. Sou consultora de RH aqui da Solute também. Minha formação é em psicologia, tenho MBA em gestão de pessoas e recursos humanos e atuo em frentes aqui estratégicas também para o desenvolvimento dos nossos clientes, atendendo clientes aí no Brasil inteiro com recrutamento e seleção, cargos e salários em diversas outras frentes. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra. Eu faço faculdade de Gestão de Recursos Humanos. Eu faço parte aqui do time de RH comercial da Solute, então eu atuo na prospecção de clientes e mais essa parte RH comercial mesmo. Olá pessoal, eu sou o Marcos, sou sócio-diretor aqui com a Rose na Solute RH, sou formado em logística, comecei minha história no chão de fábrica, com mais de 10 anos de experiência em fábrica, com uma conexão grande com a Rose, ela sempre se apresentando, mostrando a estratégia do RH, que trabalhou por muitos anos numa rede de hotéis aqui na região, e sempre me contando o sonho que ela tinha de levar conhecimento para mais profissionais e impactar mais empresas com todo o conhecimento e estratégia que ela tinha. A gente conversando, ela foi conseguindo plantar uma semente na minha mente para a gente conversar e estudar um pouco mais e buscar estratégias digitais para poder desenvolver o nosso negócio no mercado. O pessoal tá tão tenso aí hoje, é inauguração. Fake news. Inauguração do nosso podcast do RH em Cena. Esse podcast ele veio compartilhando muito a sede da Solute RH. A Solute RH ela nasceu de muita vontade de escalar conhecimento, de impactar mais pessoas, de impactar mais empresas. Eu falo muito que quando eu fundei, eu tive a ideia de ter uma empresa de RH, uma empresa de gestão de pessoas. Eu já tinha uma carreira executiva, já tinha uma carreira de gestão. E o Marcos já estava muito bem empregado numa multinacional, ele já trabalhava, já tinha excelentes benefícios, e eu fui plantar a ideia no coração dele também. Só que assim, ele é pé no chão. Então ele falou: "Poxa, a gente já tá bem. Eu assumi meu primeiro cargo de gestão com 23 anos, então eu já tinha uma boa remuneração, o Marcos também. E aí ele traz assim: vamos acalmar, a gente já tá bem, não precisa, né, escalar tanto assim". E aí eu sentia no meu coração que não era sobre dinheiro, não era sobre status, era muito sobre chegar em outras pessoas, era muito sobre compartilhar, sobre ensinar. Então eu tenho uma veia muito de ensino-aprendizagem. Então eu falo assim que a
área de T&D no RH me encanta, porque eu realmente gosto muito de ensinar, tá dentro do meu propósito. E quando eu trago para o Marcos essa possibilidade, ele já fala, não tem necessidade, e era uma plena pandemia. E aí, na pandemia, eu lancei com conhecimento orgânico, com o meu público orgânico, pessoal que já me conhecia mesmo, eu lancei uma turma de um curso, que era até um curso de departamento pessoal, porque a minha atuação sempre foi do RH generalista mesmo, então eu tive muita atuação, muita frente na parte burocrática, muita frente na parte de gestão. E aí eu lancei a primeira turma, eu já tive aluno, na segunda eu já tive aluno, e aí o Marcos foi enxergando um negócio nisso, e não simplesmente uma vontade, um espetáculo ali, né? Então ele viu que, poxa, é um negócio. E a gente se complementa muito. Então eu venho muito com a parte técnica de RH, eu venho muito com a parte técnica de gestão de pessoas, sou extremamente estudiosa. Inclusive, um dos valores da Solute RH é o conhecimento, a humildade. A gente nunca sabe o suficiente, a gente sempre tem que buscar mais. Eu acho que isso faz com que a gente impacte tanto os nossos clientes. E o Marcos vem com a parte comercial, a estratégia, como que eu pego isso tudo e vendo, né? Porque o negócio, ele vive de vendas. Eu falo, nada acontece se os boletos não são pagos. Então, ele vem com a parte da inteligência do negócio, da inteligência de mercado, da estratégia digital, da estratégia offline também. E ele vem junto aí com a Alessandra do comercial e faz tudo acontecer e faz tudo realmente... não é só ser vendido, porque, como eu falei, o nosso valor não é só o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas o nosso valor realmente é impactar as empresas através das pessoas, é potencializar as pessoas, é desenvolver as pessoas. E uma coisa que o Marcos traz muito, assim, é no sentido, eu levei dados para ele, né? Então eu mostrei, poxa, é um negócio, isso aqui faz sentido, e realmente é o que fez a Solute RH nascer e ter essa equipe Absolute Perfeição. Cada um E de aqui vocês estamos. aqui são Como se diz, com maravilhosos. dados não há fatos. Ela me trouxe dados, me convenceu, mostrou que realmente era um negócio viável. Eu fui pegar, estudar e ajudar a escalar esse negócio. E hoje estamos aí, E com foi essa equipe ótimo, né? maravilhosa. E foi a melhor ideia que vocês já tiveram na vida. Porque Exatamente. compramos a ideia de vocês e estamos aqui, né, seguindo para fazer tudo acontecer. E assim, uma coisa muito bacana que o Marcos traz, que a Solute, o tema de hoje do nosso podcast é a questão do conflito, né? Que Exatamente. todo mundo foge de conflito. E é o que eu falo, conflito, tem conflito bom e conflito ruim. Inclusive, a Solute nasceu de um conflito. A Rose trouxe esse conflito para nós, para contextualizar, e eu comprei a ideia desse conflito que a gente tinha e plantamos a semente e hoje estamos aí colhendo os frutos. E isso é exatamente o que a gente está conversando, né? Porque vocês tiveram um conflito, mas vocês tiveram maturidade e autogestão, né, da inteligência emocional de vocês para resolver isso da melhor forma, né? Porque é o que a gente fala muito quando a gente está ali desenvolvendo a equipe de alta performance sobre a diferença do conflito para o confronto, né? O confronto, ele gera embates, né? E os conflitos, eles são sempre produtivos, porque a diversidade de opinião, ela é válida, né? A gente sempre busca mais conhecimento, sempre busca mais diversidade para a gente ter cada vez mais negócios de sucesso e resultados positivos, né? Porque se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes, né? Então, vem muito disso. E conflitos sempre vão existir, né, na nossa vida. E vocês transformaram esse conflito em uma oportunidade. E olha que transformação que isso foi, né? Então, o conflito ele existindo, a gente precisa olhar para ele, entender o que ele quer trazer, não é ignorar, porque senão isso vai crescendo. Então, olhar para aquele conflito, o que ele está querendo dizer e transformar isso numa oportunidade, numa melhoria, olhar o que ele quer trazer e seguir com isso, né? Com essa E oportunidade. assim, se existe ser humano, existe conflito, isso é inevitável. Exatamente. Também no ambiente de trabalho é a mesma coisa, dois irmãos brigam, dois irmãos têm atrito de ideias. E o conflito nada mais é do que um choque de expectativa, um choque de ideias, um choque de interesses. Então, assim, quanto empresa, a gente precisa saber fazer essa gestão, porque se eu fujo desses conflitos, desse choque, a gente
gente tem todo mundo fazendo a mesma coisa, pensando igual, e a gente confunde muito todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo pensando igual com fit cultural. Ah, fulana não tem fit cultural aqui com a empresa, e na verdade é só porque ela pensa diferente. Então, isso é uma coisa que todo empresário, toda liderança precisa ficar atento. Se você quer viver o mediano, você tem que ter todo mundo igual, todo mundo pensando a mesma coisa. Se você quer excelência, se você quer resultado, se você quer atingir lugares que você nem sonhou, você precisa ter outras pessoas. A gente aqui, na nossa equipe, a gente brinca que é absolute perfeição, mas cada um tem um perfil, cada um tem uma ideia. A gente também bate de frente, e isso é saudável, né? O Marcos foi dizendo ali que existem alguns tipos de conflito, né? Nem sempre o conflito é algo negativo, né? Às vezes o conflito é algo necessário. E na opinião de vocês, existem algumas causas específicas que geram esse conflito ou não? Assim, além de ser algo natural, porque somos humanos, né? Mas existem coisas específicas que vocês acham que podem gerar conflitos, tanto esses conflitos positivos e os conflitos negativos, assim, né? A comunicação falha. Para mim, assim, é a principal causa de conflitos, né? E mesmo os conflitos positivos, se você não souber ter uma gestão da comunicação, eles podem se tornar um problema. Porque às vezes a gente só tem um choque de ideias. Ambas ideias são positivas, são benéficas para a empresa, são benéficas para a equipe, mas se isso não é feito uma gestão, a gente muitas vezes as pessoas começam a ter medo de falar. E aí você entra naquele ambiente do medo, aquele ambiente que as pessoas falam, é melhor eu não falar nada, eu não vou ser escutado, ou é melhor eu não falar nada, eu vou ser julgado. Então, eu sempre falo, para mim, a principal causa de conflitos é a comunicação falha. E também, gente, isso é muito importante. Alguns segmentos, eles são mais propícios que outros a ter mais conflitos. Então, vou dar um exemplo. Comercial, time comercial. É óbvio que a gente vai ter mais conflito, justamente pelo perfil dos colaboradores. É um pessoal focado em resultado. A gente fala ali no DISC, né, que é uma metodologia que a gente usa para análise de perfil comportamental. Um pessoal foca em resultado, faca na caveira. E isso realmente vai fazer ser o sangue é mais quente e as pessoas vão discutir mais, as pessoas, cada um olha para si, cada um olha para o seu umbigo. Então, a gente tem, claro, que o conflito negativo, que é o conflito que ninguém consegue olhar para o interesse do negócio, para o interesse do coletivo, mas esse tipo de conflito que cada um olha para si dentro de um comercial vai acontecer, é propício, né? A gente é ser humano, a gente também, eu falo, ninguém tem sangue de barata. E às vezes você tá ali numa pressão por meta, uma pressão por resultado, isso também aflora os sentimentos. Exato, né? e é muito relevante isso que você falou. A comunicação é a palavra-chave de tudo. E a gente vê, às vezes, em empresas que têm uma cultura mais tóxica, chefes mais autoritários, que os conflitos acabam sendo maiores porque não tem esse respeito. As pessoas não conseguem ter essa aproximação com os líderes, não se sentem seguros para poder abrir. Então, esse conflito vai sendo internalizado ali, e isso vai dissipando para toda a equipe, vai aumentando esse conflito. Exatamente. Então, a ideia é os líderes, eles têm que ser exemplos, têm que ser portas abertas, local de segurança para a equipe. Então, quanto mais confiança eles passarem, melhor mais eles vão conseguir ouvir a equipe, entender melhor, melhorar a comunicação, tirar proveito desses conflitos e trazer como oportunidade, não deixar virar um confronto. Exatamente. Muita gente acha que o conflito é conflito de algo pessoal. E, na verdade, muitas das vezes é um conflito dos processos da empresa. É um conflito de falta de gestão, de maturidade, às vezes de dentro da empresa, da forma de comunicação, da forma de ter uma escuta ativa, de buscar entender realmente, de fato, a posição de cada colaborador, de cada etapa mesmo do processo ali em si.
Exatamente, até porque o líder, ele tem que fazer mediação de conflito ali, né? Ele tá naquele papel, ele tem a responsabilidade diante daquela equipe, e se ele quer ter uma equipe de alta performance, ele precisa entender ali, né, dos diversos perfis comportamentais. O próprio exemplo do setor comercial que a Rose trouxe é importante porque são perfis do comercial, né? São perfis deles ali mais executores, né? O pessoal um pouco mais ali sangue quente. E isso é a melhor forma da gente evoluir, porque o conflito ele gera entendimento, ele gera propósito, ele faz a gente correr atrás de informação, a gente evoluir. Então, se a gente começar a enxergar os conflitos de forma cada vez melhor, a gente vai ter como manejar isso de forma muito mais estratégica. Até porque, né, como os grandes pensadores falam, 100% das empresas são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, e o líder que não entende de pessoas, ele não entende de negócios. Então, ele precisa entender a equipe dele, ele precisa entender dos perfis que existem na equipe dele e ter esse manejo extremamente eficiente para a gente ter cada vez mais um time de alta performance, né? Puxar a equipe para cima e não deixar aquilo alavancar de uma forma muito pior. E uma coisa muito importante, gente, eu falo que a liderança, ela tem que atuar no preventivo. O que me preocupa muito é o líder deixar o negócio pegar fogo para aí depois, eu vou resolver. Não. Tá vendo alguma situação mais delicada? Não finge demência, não. Vai lá, resolve, acontece, entende, escuta e As red contribui. flags corporativas. Não é? E contribui, porque é muito ruim. Isso realmente me preocupa no sentido, poxa, a Emília e a Vanessa estão com problema. Deixa acontecer. Vamos ver, porque isso é você não querer, como liderança, se expor. E liderança é posicionamento. Liderança é você. E às vezes, não, a Emília não está errada, a Vanessa não está errada, mas a gente tem que entender o que realmente faz sentido para o coletivo. Cada um vai ter ali as suas verdades, né? Então, a liderança é fundamental quando a gente fala de atuar muito mais na causa do conflito, que a pergunta foi, né? Quais são as principais causas do conflito? As principais causas são pressão por meta, resultado, e muitas vezes a gente não vai conseguir mudar isso, porque num time comercial isso é necessário. Então, assim, por trás dessa pressão, com certeza tem uma causa mais profunda, seja uma comunicação falha, seja um colega que tem um ego muito inflado, e aí a liderança não pode ser RH bombeiro, não pode ser líder bombeiro, então esperar ter um incêndio ali para apagar. Não, vai lá, atua, resolve, conversa, entende ali o que está acontecendo para não deixar o problema crescer também. Então, sempre o caminho é atuar na causa do problema. É comunicação? Vamos entender o que está acontecendo, vamos escutar, porque o principal pilar da comunicação é a escutativa. Então, vamos escutar. O problema é as pessoas estão com muito ego aqui. Vamos entender aqui, vamos conversar com cada um, vamos aplicar um feedback, porque isso faz com que o ambiente de trabalho seja produtivo e saudável, porque o conflito, ele não pode minar o ambiente de trabalho. Se for uma empresa que todo mundo se odeia por conta de conflitos mal resolvidos, com certeza a empresa está gerando menos resultado porque a pessoa está colocando a energia no conflito ao invés de colocar energia no resultado. Exatamente, né? Isso é um ponto de vista da liderança, né? Quando a liderança não é capaz de fazer as pessoas enxergarem que o resultado depende de todo mundo, né? Que são peças ali de um quebra-cabeça que geram esse resultado em conjunto. E até voltando, né, no exemplo do comercial, é claro, as pessoas querem meta, querem a comissão, querem ali, né? Elas têm o propósito delas. Mas se uma pessoa deixa de vender uma coisa, se uma pessoa ali, né, rompe isso, afeta o resultado geral de todo mundo. E a gente não pode deixar de pensar na própria estratégia da empresa, né? Porque ali a empresa não está querendo saber qual foi o vendedor que mais vendeu, quem foi ou quem não foi que fez, né? É o resultado final que importa. Então, todo mundo é importante e o líder precisa fazer as pessoas entenderem isso, de novo, na causa dos problemas, né? Não é colocar uma pessoa contra a outra, não é tá ali incentivando, né? O que mais tem é o líder fofoqueiro, o líder que mais participa dos conflitos, do que resolve esses conflitos. Então, assim, essas red flags corporativas, elas precisam ser sinalizadas e atuadas
de prontidão, né? Não agir no calor da emoção também é algo que é extremamente fundamental, principalmente para esses resultados, porque de fato a gente precisa que a equipe entenda que o resultado vai de todo mundo, né? E a gente vê que é preciso uma maturidade também da gestão, dos líderes, porque ele ignorar o problema, ele vai ter um incêndio para pagar depois, mas ignorando, ele está inflamando, ele está colocando gasolina naquele conflito, naquele problema também. Então, ele precisa ter a maturidade para olhar, ao invés de ignorar, para olhar o que está acontecendo, por que esse conflito está acontecendo na minha equipe e focar na causa, o que está causando, como que a gente vai resolver isso, até porque às vezes isso vai estendendo, gerou ali na equipe, aí vai passando para outro, vai inflamando a equipe inteira. Então ele tem que ter esse olhar estratégico de entender o que está acontecendo e às vezes é isso, não inflamar. Você não tem que apagar o incêndio nem inflamar. Você está ali para resolver, atuar no preventivo e na resolução daquela situação também. Literalmente, e é igual uma coisa que eu gosto muito de falar, que existe conflitos bons. Se existe um conflito, é sempre fundamental você procurar entender o porquê que existe esse conflito. Às vezes esse conflito surgiu para poder mostrar uma necessidade de evolução dos processos. Então, assim, às vezes aquele conflito surgiu para você realmente sentar, analisar, conversar com a equipe, talvez levar até para a liderança maior para entender de fato como melhorar esses processos para poder desenvolvimento da equipe, desenvolvimento dos processos e conduzir da melhor forma. Exatamente. E você tem um ponto de vista interessante, ainda mais que você atuou muito na logística, nas multinacionais, né? Vem ali do chão de fábrica mesmo, igual você fala. Então você entende, né? Consegue perceber isso na prática, que o que move a indústria, o que move todas essas operações são pessoas e processos, né? E normalmente os conflitos das pessoas vêm desses processos mal organizados, né? Quando a gente não tem esses processos estabelecidos, quando a gente não tem um padrão, quando a gente não consegue seguir uma linha de raciocínio, e aí a gente vira aquele RH, vira aquele líder que só apaga o incêndio para resolver aquele processo. E isso não é nada estratégico, né? Porque se a gente atua de forma estratégica, a gente tem previsibilidade, a gente consegue entender e atuar de uma forma rápida, baseado em dados. Né? Então, isso acontece muito nas operações, né? Essa principal falha assim, de processo que gera esses conflitos de comunicação. Exatamente. Através da comunicação, saber se comunicar, saber levar o conflito que está surgindo para a gerência, para a sua direção, para o seu supervisor, para o seu líder imediato ali, realmente e explicar por quê e apresentar o seu ponto de vista, para de fato o seu líder direto ali poder analisar e entender se faz sentido mesmo a resolução desse conflito. Uma coisa que é inadmissível é liderança que gosta de fazer fofoca junto com o colaborador, porque é o que mais tem, que ao invés de você querer atuar na solução, você junta em torno de um inimigo maior. Então, vamos dar um exemplo. A empresa não aumentou o cartão alimentação. Aí, ao invés de você, poxa, vamos ver, isso foi prometido, não foi combinado. Você finge que você também tá do lado do colaborador para você ser bonzinho com aquele colaborador e aí você fica de um lado, ai, tá errado a empresa mesmo, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo. E na diretoria, ao invés de você se posicionar, não, as pessoas estão com essa expectativa. Aí você fala, não, a empresa realmente não tá em condição de melhorar. Isso gera conflito, porque gera conflito de todos os lados. É a diretoria. Por isso que eu falo, gente, liderança é elo. Liderança é ela entre diretoria, entre alta gestão e colaborador. Então, a liderança, ela se posiciona. Ela tem que ter os seus ideais, ela tem que ter realmente o conhecimento do negócio e das pessoas para ela se posicionar. Se ela entende, eu dei esse exemplo do cartão alimentação, que realmente a empresa tinha que aumentar esse cartão alimentação, ela tem que sentar com a diretoria e falar, olha, eu enxergo dessa forma por conta desse resultado. E não ficar ali só inflamando. Não, vocês estão certos, tem que reclamar mesmo. Gente, isso não é liderança, por isso que eu falo, liderança não é cargo, liderança é posicionamento. E o pior líder que existe é o líder gente boa, né? Que quer agradar todo mundo, que vem ser amigo, que vem ser, assim, essa pessoa que
que não quer desagradar, que não quer, ai, mas essa pessoa é tão boazinha, ai, mas ele faz o serviço tão bem feito, ai, mas vai ficar chateado comigo. Mas é você, é a sua responsabilidade e você tem que ter esse posicionamento, né? Eu gosto muito de falar, você tem que sentar nessa cadeira da responsabilidade, né? E a vida é sobre agradar e desagradar, né? E a forma que você vai se posicionar, a forma que você vai comunicar isso para a pessoa, que vai fazer a diferença. Porque você vai estar à disposição da pessoa naquela hora do feedback, do conflito, para mostrar para ela os pontos de evolução e como que ela vai melhorar. Então, não é que você precisa agradar todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo, muito menos uma liderança, que é exatamente esse elo entre a alta gestão e a parte da operação. Então, esse líder, gente boa, não existe, ele não pode existir, né? Isso não existe de forma estratégica e com um time de alta performance. Exatamente. O líder, ele precisa de ser uma ponte, não um muro. Ele tem que conectar o chão de fábrica com a liderança, o comercial com a liderança, levar as soluções, não ser um muro aonde que chega as lamentações até ele cerca e não leva para a alta gestão para poder montar realmente uma estratégia para poder melhorar. É assim, gente. RH, profissional de RH e liderança não é muro de lamentações. A gente é elo. Então, a gente realmente, como o Marcos trouxe, é ponte. Então, olha, realmente direcionar as pessoas. Isso realmente é assim. Isso aqui realmente é um procedimento. Isso aqui realmente é uma regra. Porque senão, a gente começa a querer. Eu tenho um perfil muito mãe. Então, às vezes, a gente quer passar a mão na cabeça de todo mundo. E isso não faz bem para as pessoas. Isso não potencializa as pessoas, isso faz com que as pessoas realmente sentem na sua zona de conforto, não se desenvolvem, e aí elas não conseguem ser protagonistas da vida dela. E eu sempre falo, se você tem um líder que sempre tá passando a mão na sua cabeça, que concorda com tudo que você faz, com tudo que você fala, você provavelmente está dentro de uma zona de conforto e não está conseguindo enxergar isso. Você está achando que está tudo muito bem e, na verdade, você não está se desenvolvendo, você não está sendo potencializado, né? Então, quando a gente traz o conflito para isso, muitas vezes a gente vai ter conflito entre líder e liderado. E tá tudo bem, a gente vai encontrar uma saída, uma solução, porque o líder é responsável por direcionar as pessoas, né? E até nesse sentido de mãe que você falou, né? Mãe não passa a mão na cabeça o tempo todo também. Ela tá ali. Né? Exatamente, ela tá ali para ensinar, para educar, para mostrar o caminho, puxar a orelha quando precisa. Então, mesmo que a liderança que agrada todo mundo, ela não tá fazendo um bom papel, porque ela vai precisar puxar a orelha quando for necessário, tá ali para direcionar. Então, um líder mãe é um líder nesse sentido, de direcionar, puxar a sua orelha, mostrar o caminho, ouvir, ter a escutativa. Então, eu vejo muito nesse sentido. Com certeza. E quando a gente fala sobre isso, liderança não. Porque assim, agora existe assim, liderança não é pai, não é mãe, mas tem um papel muito responsável. Eu falo assim, você não é pai e mãe na vida pessoal Você é mesmo. responsável por alguém, Mas né? você é responsável por alguém, por um time, Muitos. né? E esse time, ele vai ser reflexo sempre da liderança. Se você não tem o time que você deseja, é porque você não está desenvolvendo as pessoas. Isso é coisa séria. Às vezes a gente fica correndo atrás de um cargo de liderança. Eu vejo muita gente que corre atrás. Meu sonho é ser gerente, meu sonho é ser coordenador. Porém, essa pessoa não faz ideia do papel. Liderança não é status, liderança é direcionamento. Liderança, eu falo que é uma atividade, né, um trabalho árduo. Gente, não é fácil você fazer gestão de conflitos. Não é fácil você encontrar realmente algo que seja bom para coletivo. Às vezes você não encontra esse caminho e realmente você vai desagradar algumas pessoas. Mas tá tudo bem, como eu falo muito, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Por que que o líder vai agradar? Porque se ele estiver agradando, tem alguma coisa de errado, entendeu? Exatamente. Isso da liderança, ser mãe e ser pai, além de sobrecarregar muito o líder, né? Porque quando ele vira um muro, ele não repassa, ele não tem um grupo de apoio ele também para ficar ouvindo ele, para desabafar e pegar uma ideia, uma sugestão, né? Então acaba que a liderança fica muito sobrecarregada. E isso que a Rose trouxe sobre a gente ter esse líder que concorda com você o tempo todo, gera a metáfora que eu gosto de falar muito, que é o voo da galinha,
né? Que é um desenvolvimento ilusório, né? Que a galinha fica ali batendo a asa, subindo meio centímetro e acha que está voando quilômetros e quilômetros, mas na verdade ela não consegue se manter no ar. Então, uma liderança, ela tem que se manter no ar, ela tem que ser constante, ela tem que ser sempre voltada para as pessoas e para as estratégias. A gente não pode ter uma equipe na zona de conforto, a gente não pode ter uma equipe de voo de galinhas, a gente tem que ter uma equipe de águias, né? De pessoas que geram resultados, de pessoas que impactam e transformam todas aquelas atividades. Então, a gente precisa ter essas lideranças com uma comunicação aberta, tanto com a equipe quanto com a alta gestão. É extremamente importante. Vocês foram citando, né, que a importância da liderança e que o conflito sempre vai existir, né? Não só no ambiente de trabalho, na vida, né? Na vida sempre vão aparecer problemas para a gente lidar com isso, assim, né? E eu queria perguntar para vocês, porque existem alguns tipos de conflito, mas existe aquele conflito pontual, aquilo que é só daquele momento, e existe um conflito recorrente. Como o líder faz para identificar essa diferença de algo que, não, isso aqui aconteceu agora, é um problema de agora, ou não, isso aqui já tem tempinho que a gente não consegue resolver, né? Como é que a gente faz para diferenciar esse tipo de conflito, né? Eu falo muito que o conflito pontual é relacionado a um problema específico. E vai acontecer. Toda empresa tem vários conflitos pontuais. O conflito recorrente é aquilo que cresceu, que você não tratou quando deveria ter tratado. O conflito recorrente é aquele conflito que as pessoas foram guardando tudo. E Ficou na hora que ela pessoal, né? explodir, Uhum. ela explode de uma vez só. Exato. Então, muitas vezes é aquilo, né? Eu esqueci até a metáfora, mas muitas vezes a culpa é de quem explodiu. Uhum. Mas, na verdade, essa pessoa guardou um ano, tanta coisa que Exatamente. foi acontecendo. E, gente, lidar com o ser humano é você olhar para as pessoas. Então, o conflito pontual é aquele que realmente, poxa, aconteceu um problema aqui, vamos resolver? Vamos, ok, resolvido. Uhum. Próximo, Uhum. vida é assim. Agora, o conflito recorrente é aquilo que foi crescendo, foi nascendo, foi transbordando e ninguém cuidou, ninguém olhou. Sim. E na maioria das vezes a culpa vai sair para uma pessoa, aquela que Uhum. estourou, a mais estourada, a mais esquentadinha. Uhum. Mas na verdade, essa pessoa escutou de todos os lados várias coisas. Ela só colocou para fora aquilo que estava explodindo dentro Uhum. dela. E às vezes o que faz ela estourar foi uma coisa mínima. Já vem acontecendo tanto, né? O balde ele vai enchendo. Então, Transborda. uma coisinha pequena e aí todo mundo se assusta. Nossa, mas uma coisa tão boba fez ela explodir. Nossa, Mas é exagero. Na verdade, não. Ela já vem guardando o balde dela ali, ó, já tá cheio. Foi aquela coisinha mínima vindo de novo, né? Guardada que fez. E um causar essa conflito explosão. e um conflito pontual é igual uma gripe. Então, um conflito pontual é uma gripezinha, Uhum. incomoda, uma sinusite, está incomodando ali. Já o conflito recorrente é uma pneumonia que você tem que ir para o hospital tratar. Exato. Então, tá entendendo a importância da gente atuar na causa do problema? Uhum. A gente olhar para as pessoas como ser humano que tem sentimento, que realmente algumas situações incomodam. Então, a gente precisa ser muito responsável quanto Sim. liderança, né? Sentar numa cadeira de liderança e ter responsabilidade com as pessoas. Sim. Exatamente, né? O líder ele tem que ser vacina, não tem que ser remédio, né? Então a gente precisa atuar de forma preventiva ali. A gente não pode deixar as coisas estourarem, a gente não pode esperar estar resfriado, né? Esperar chover para pegar o guarda-chuva, não pode, né, ser assim uma coisa no impulso, na emoção. A gente tem que focar sempre na estratégia. Então, o bom líder, ele é um líder preventivo, né? Eu acho que vejo de fato que o conflito recorrente, ele é um conflito pontual maltratado. Não teve uma escuta ativa ali. Não teve uma tratativa decente daquele conflito pontual. Com isso, ele vem se transformar a um conflito recorrente que uma hora vai explodir, não adianta. É que nem falou, uma pneumonia. Eu gosto de colocar numa análise muito maior, como se fosse um câncer, por exemplo. Às vezes, uma falta de um acompanhamento, uma falta de um tratamento no início, que pode ser corrigido com medicações básicas. Às vezes, pode vir até custar de fato um desligamento, Sim. custar de fato a vida.
Então, eu acho que, assim, é muito importante ter a escuta ativa e dar uma tratativa. Não é só escutar, você dá ouvidos por colaborador, mas sim, de fato, buscar uma solução, dar Isso. feedbacks. Isso é essencial mesmo, porque às vezes a gente acha assim, ah, escutei, tá resolvido? Não. Se você não fez nada com essa informação, você não resolveu o problema. Então, quem está fazendo essa mediação do conflito precisa entender, claro, fazer o diagnóstico, e o primeiro passo é a escuta ativa, óbvio, mas daqui para frente, o que que a gente, como que vai ser o caminho que a gente vai percorrer? A partir desse problema, a partir desse conflito, a partir desse cenário, o que que nós vamos fazer daqui para frente? E sair, eu falo que é o contrato de expectativa, sair com isso quase que assinado mesmo. Vamos seguir nessa linha? E, gente, assim, eu falo muito nos meus treinamentos. Colaboradores extraordinários exigem lideranças preparadas. Se você quer ter o melhor time, você tem que estar preparado para lidar com pessoas mais sangue quente, para pessoas que realmente vão se posicionar, vão se colocar, vão falar, não concordo com você. E você vai ter que falar. Por quê? A gente consegue chegar num meio termo, às vezes você não consegue chegar nesse meio termo e você vai direcionar em relação à regra, em relação ao procedimento. Agora, o que não pode é você falar, meu time é muito ruim, meu time é muito fraco. Ok, e você? E você é bom? Até porque a equipe é Exatamente. espelho do líder, né? Então, Exato. a equipe fala muito do líder sem nem precisar perguntar para ele, né? Então, assim, a gente consegue entender muito do perfil do líder, do tipo de liderança que é, pela equipe, né? Então, assim, a gente, até vocês que são pais, né, vocês veem muito isso. Os filhos, eles são reflexos dos pais, né? E direto a gente fica aqui falando de liderança pai e mãe, então é porque é verdade, né? A gente tem responsabilidades e a gente tem que ter a competência de lidar com todas essas informações, porque essas pessoas se espelham na gente. Uma boa liderança é uma liderança inspiradora, uma liderança que enxerga propósito no que está fazendo, que não quer o dinheiro só, que não quer o status, né? Que é aquela liderança que às vezes o líder nem tem o cargo, né? Mas ele gera o propósito, ele é aquela pessoa que fala assim, gente, vamos, e todo mundo vai, confia e entende e tá ali junto, né? Então a gente tem que entender que a equipe também tem que se comunicar com a gente, não é só a gente levar as informações, não é só a gente que promove esse momento, né, de feedback, de pontos de melhoria, de conflitos. A gente tem que saber ouvir e saber ter a humildade e a maturidade para ter time de excelência com a gente sendo excelente, né? Porque a gente não pode esperar que sejam todos medíocres dentro da vida, né? A gente quer ter um time de alta performance. E teve um dia que eu já até contei essa história para Emília. Eu tava grávida lá nos 8 meses e aí eu fui no pediatra da minha filha, né? E aí ele falou assim, aí ele tava falando que a gente, né, quer fazer tudo certo, e ai, como é que eu vou dar banho, como é que tem algum remédio, tá? Aí eu lembro que ele falou assim comigo e com o Marcos, ok, ele explicou ali os processos iniciais e falou assim, gente, mas a principal coisa é a seguinte, vocês querem ter uma filha agitada? A gente, não sejam agitados. Você quer ter uma filha nervosa? Não sejam nervosos. Você quer ter uma filha briguenta? Não briguem perto dos seus filhos. Cara, isso virou uma chave muito grande para mim. Porque se eu não quero ter uma equipe briguenta, eu vou ficar brigando com todo mundo, eu vou ficar caçando confusão com todo mundo? Não. Então, é porque, assim, liderança é sobre ser humano. Sim. E a gente pegar essas reflexões que a gente tem durante a vida e levar para o ambiente de trabalho é muito saudável. Porque liderança é sobre servir. E se vocês, por exemplo, vê eu e o Marcos brigando o tempo todo, o que vocês vão? Poxa, que zona. Então vira uma bagunça. Sem credibilidade. Não né? tem credibilidade, você não consegue passar inspiração. Então, Sim. assim, para quem está escutando a gente e é líder, se você quer ter uma empresa, uma equipe briguenta, seja um líder briguento. Se você quer ter uma equipe calma, uma equipe que realmente está em busca de resultado, seja um líder que está em busca de resultado, mas cuidando das pessoas.
É a liderança humanizada, né, que está muito em voga aí hoje em dia, principalmente, né, com essas questões de burnout, da NR1. Então, assim, você vê que um tema, né, de conflitos, ele abrange diversas coisas e todas elas partem do ponto da comunicação, né? Então, assim, tudo vem muito interligado para a gente entender como que é fundamental a gente, antes de ser líder, antes da gente ser funcionário, a gente ser humano, né? Saber ali os princípios básicos da sociedade, que é educação e respeito, né? Então isso é extremamente fundamental, porque gera exemplo, gera esperança, gera todo o propósito da pessoa ali. Eu falo que o líder ele tem que ter uma visão além do alcance. Ele tem que ter uma visão de onde ele identifica o início do conflito, para poder realmente saber tratar esse conflito desde o início, para não deixar ele agravar. É crucial o líder ter uma visão, montar uma estratégia desde o início do conflito, porque quanto mais cresce, pior. Sim. E a Rose até falou ali que às vezes né, os funcionários, os colaboradores chegam para o líder, ele, eu ouvi, pronto. Você ouviu ou você entendeu? Exato. Você ouviu, entrou em um ouvido, saiu pelo. Ou você entendeu, você parou para ouvir aquela pessoa e entendeu, né, sobre a escuta ativa. Ou você, ele estava falando, você foi andando, estava mexendo no celular. Ah, tá bom, entendi que você está insatisfeito com o seu horário de trabalho e seguiu. Ah, eu ouvi que a pessoa falou. Não, mas você não entendeu, você não olhou. Então a gente vê que a escuta ativa é no sentido de parar, de acolher aquela pessoa, de estar presente, de ouvir a dor dela, de entender o que que eu posso fazer nessa situação, ou às vezes numa questão de conflito, né? O conflito você vai ouvir, às vezes, duas partes ou mais partes. Cada um vai trazer a sua versão, e você não pode tomar como a versão certa a primeira que Sim, chega. Você tem que ouvir, né? Minha avó até dizia muito que toda história que tem dois personagens, ela tem duas versões. Então total. você tem que ouvir os dois lados e ou ter essa escuta ativa, entender o ponto de vista de cada um sobre aquela situação, sobre aquele conflito e focar na causa daquilo. Chegou até mim esse conflito, essa questão. O que que eu vou fazer com isso agora? Qual que vai ser a solução? Como que eu vou resolver isso? Então, é muito importante você entender ao invés de só ouvir. Né? Precisa estar presente, entender ali, porque muitas vezes o conflito não é duas pessoas que se desentendem, tem alguma questão, muitas vezes não é pessoal. Quando você vai na raiz da causa, você vê que pode ser um processo mal alinhado, a pessoa não entende muito, talvez, as responsabilidades ali, gera aquele conflito na empresa. Então, olhar para isso, mapear melhor esses processos e entender a causa, o que está causando aquilo, que muitas vezes não é pessoal. E isso que você trouxe é muito bom, porque informação é diferente de conhecimento, né? O líder, Uhum. ele pode ter informação, mas não adianta nada se ele não tiver o conhecimento do que ele vai fazer com aquilo. Então, você tá ali, você tá ouvindo, tá ouvindo. Ah, a pessoa tá insatisfeita com a carga horária, com o horário de trabalho. Tá, você tem uma informação, mas e o conhecimento daquilo? Você entende o porquê que a pessoa tá insatisfeita, se é alguma coisa interna dela, se é uma coisa pessoal da família, porque não adianta. A gente não consegue separar 100% vida pessoal de vida profissional. Isso é fato, não tem como, né? Somos seres humanos. Então, o líder que ele não tem conhecimento, não serve de nada ter só a informação, né? É E até mesmo fazer uma análise por que que ele está insatisfeito com a carga horária do trabalho, porque pode ser às vezes a cultura, colegas que estão reclamando e esses colegas não têm a coragem de chegar até o líder e falar. Então, é muito importante a tratativa justamente por conta disso, porque pode ser uma forma de evitar
uma cultura ruim na sua empresa. E assim, às vezes também os empresários, as lideranças são muito míopes. Então, teve uma vez que eu cheguei num cliente e ele queria implantar ali o recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, ok. E eu expliquei para ele que ele precisava implantar todos os processos de RH, porque uma coisa está conversando com a outra. E ele falou assim: não, mas aqui tá todo mundo muito bem, muito satisfeito. As pessoas aqui têm muito tempo de empresa, 10, 20 anos. Eu falei, não, tudo bem, mas eu te proponho a gente primeiro fazer um diagnóstico sobre isso. No diagnóstico, a gente entendeu, a gente, com informações, com dados, que estava todo mundo muito tempo mesmo, mas todo mundo doente. Por quê? Porque as pessoas não tinham, ninguém escutava, não tinha RH numa empresa de 100 funcionários. Ninguém escutava elas, ninguém fazia tratativa do que elas traziam. E o mais importante, qual que foi a maior reflexão que eu tiro disso? Você pode ter pessoas que estão na sua empresa há 10, 20, 30 anos, mas se você tem pessoas que estão improdutivas devido a várias questões, não adianta nada. Até hoje, quando a gente fala, saindo até um pouquinho do tema aqui, de tempo médio de permanência das pessoas nas empresas, ele não é longo mesmo. A pessoa que fica 3 anos numa empresa só, já dá graças a Deus. Mas eu prefiro que eu ter colaboradores que vão ficar 1, 2, 3 anos comigo, produzindo, levando resultado, felizes, motivados, do que pessoas que estão 10, 20, 30 anos totalmente desmotivados. Então é muito melhor a gente pensar na excelência operacional, na produtividade, do que a gente pensar simplesmente em tempo de empresa, né? Então a escutativa é essencial. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô vivendo um conflito pontual, que se chama sinusite. Se tiver algum otorrino aí assistindo a gente, me manda mensagem. Mas, já que vocês entraram nessa questão da escutativa, desculpa, Rose, desculpa, Marcos, mas eu tô com 2 psicólogas maravilhosas aqui. Que chique, gente. Vocês estão vendo, a gente é muito chique. Muito chique. Meninas, eu queria ouvir um pouco de vocês, na visão da psicologia mesmo, assim, vocês já falaram um pouco dessa importância da escutativa, assim, né? Mas hoje, infelizmente, a gente vive muito essa cultura do descartável, né? E essa cultura do descartável também chega na empresa, né? Então, aquele líder que não insiste na pessoa, né? A pessoa cometeu um erro, rua, né? E na visão da psicologia, como é importante o líder tratar, cuidar dessa pessoa para que ela se desenvolva um funcionário melhor naquilo, entender o que ela está passando, né? Às vezes, como a própria Emília foi dizendo, às vezes foi alguns pontos, né, de problemas em casa, porque nós somos seres humanos, a gente não consegue separar, né, o profissional do pessoal, né? Então, para vocês, assim, na visão da psicologia, o que é importante o líder agir nesse sentido? O que é importante ele fazer para que a empresa cresça mesmo, né? Então, eu sou muito adepta do T&D, então eu falo, né? Um líder que não desenvolve, ele não tem um time, né? Então, essa escutativa, esse conflito, ele gera diversas questões psicológicas, tanto no líder quanto no colaborador. E todas essas questões, gente, não adianta, o corpo fala, né? Então, a gente tem mais do que 1000 evidências aí de sintomas e consequências corporais e físicas que a gente tem por estresses, né? A gente, voltando aí na NR1 que está em voga agora, o próprio burnout. Então, a gente consegue perceber muito do psicológico da pessoa pela saúde física dela mesma, né? Então, a gente vê quando a gente está muito estressado, a gente normalmente tem enxaquecas, dores de cabeça, né? A ansiedade gera muita palpitação, diversas coisas. Então, a psicologia, ela vem muito para entender essa causa e tratar ela de forma preventiva. Então, o líder, ele precisa entender todas essas questões, ele precisa conhecer os funcionários e entender do perfil deles, né? E principalmente ter uma inteligência emocional muito grande. Porque se a gente não tem autogestão e autorresponsabilização, a gente fica terceirizando o problema, adiando o problema, vira uma bola de neve e no final vai todo mundo ficar bem maluco mesmo. Sim, e até sobre a questão de ouvir, né, o funcionário que a gente estava falando aqui da escutativa, você não vai ser amigo da sua equipe, né? Mas você precisa conhecer.
você precisa entender a sua equipe e aí entra muita questão da empatia. Empatia, muita gente às vezes acha que o que que eu faria no lugar do outro? Não, é o que que a outra pessoa faria naquele lugar, no lugar dela. Né? Você agiria de uma forma, mas no lugar dela. O que que ela faria, o que que você pode entender sobre isso? Você conhecendo o perfil da sua equipe, conhecendo a sua equipe, você já consegue identificar. Às vezes, quando a pessoa está com problema pessoal, e ela vai ter essa confiança de vir para você para poder falar: olha, hoje eu não estou produzindo tanto porque eu estou com isso em casa. A gente fala muito de separar, né, o pessoal do profissional, sim, mas de certa forma afeta um pouquinho. Você não consegue se desvincular totalmente, né? Ah, tá com o filho doente em casa, tá com alguma situação acontecendo, você não consegue separar totalmente. Mas trazer essa clareza, porque aí, se você tá com problema, aquilo vai aumentando e o seu líder não sabe. Então, nossa, ele não tá produzindo, ele não tá fazendo, tá deixando a desejar. Agora, se tem o respeito, a confiança, você consegue se abrir, você consegue levar para ele e isso é entendido ali. Ah, nesse momento eu não consigo tanto, mas depois, em outro momento, eu vou compensar isso, eu vou conseguir fazer melhor e tá tudo bem. Né? A gente não pode, às vezes não vai estar ali 100% o tempo todo, mas hoje eu tô 80, amanhã eu vou estar 120. Então, quando tem o respeito e a confiança com os líderes, os colaboradores eles conseguem fazer dessa forma. Até porque um time eficiente é um time coeso, né, Uhum. gente? E assim, graças a Deus a gente aqui na Solute, a gente tem essa coesão e muitas vezes, e eu falo até por experiência própria nossa mesmo aqui, a gente fica achando que é uma questão muito utópica, né, romantizada. Ai, mas isso não existe, isso é só teoria, isso é só coisa motivacional, mas não, né, gente? A gente, assim, só de olhar, só de dar bom dia, às vezes pela mensagem do celular a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Isso mostra o quê? Que a gente está em sintonia, né? E isso vem muito, né, Vanessinha, das nossas lideranças. Então a gente tem isso como reflexo, porque isso funciona, isso gera resultado, né? A gente confiar nas nossas lideranças, a gente tá ali junto e sentir segurança dentro disso é fundamental. A gente se ama tanto que a gente divide até o microfone. Muito! Eu gostei que vocês foram pontuando, assim, né, dessa questão de que é possível construir um ambiente de trabalho saudável, né? Eu acho que hoje em dia, pelo menos na internet, eu vejo muitas pessoas que vão, ai meu Deus, mais um dia de trabalho, eu tenho que trabalhar, ai meu Deus, eu não aguento mais meu chefe, assim, né? E vai se criando essa cultura de que não é possível criar e ter um ambiente de trabalho saudável, né? Mas é super possível. A Solute tá aqui pra provar aí. Solute perfeição. Não tô puxando o saco, tô falando muito sério, tá, galera? Mas, assim, diante de um conflito agora pra todo mundo, assim, né? Abrir a brecha para as psicólogas aqui, porque é um assunto importante, né? Mas, assim, na visão de todos vocês, o líder, ele conseguiu identificar um conflito. E o que ele deve fazer quando esse conflito não pode ser resolvido de forma pontual? Tipo assim, ele não consegue resolver aquilo agora. Como ele pode a palavra é amenizar aquele conflito para que ele não se torne maior do que ele já é, né? Olha, através da comunicação clara e transparência. Tem muitas coisas que a gente não consegue resolver, gente. Não tem como. Agora você tem que falar isso. Eu não tenho caminho de solução agora. Não é vergonha nenhuma você não ter o caminho de solução à pronta entrega. A delivery. Às vezes você não tem, ou você precisa pensar um pouco mais, ou então realmente você não tem a solução e, poxa, vamos encontrar aqui uma forma de a gente trabalhar não sem o conflito, mas sem minar a nossa produtividade, o nosso clima. O que para a gente encontrar junto com aquela pessoa também, qual que é o caminho que ela enxerga? Porque eu falo também que às vezes a gente, como liderança, a gente quer dar todas as respostas. E muitas vezes você tem que saber fazer as perguntas, colocar as pessoas para pensar. Então, olha, Vanessa,
qual que, para você, na sua visão, qual que é o caminho de solução? E aí você vai Uhum. trazer, eu vou falar se é possível ou não, direcionar. Então, realmente, nem todo conflito a gente consegue resolver de forma pontual. Mas se eu tenho a transparência, se eu tenho a comunicação, se eu realmente estou disposto a ajudar, disposto a servir, a gente juntos, a gente consegue encontrar, nem que seja um caminho de solução temporário, até a gente chegar num caminho que seja o desejado. Realmente, de fato, eu acho que assim, o mais importante é ter um feedback ali, entender o lado do conflito, entender a situação que trouxe na mesa ali para você, se analisar, sentar e conversar. Ó, agora eu não consigo resolver. Pode me dar um tempo? Eu posso buscar a solução? Eu posso tentar entender de fato qual que vai ser a melhor forma que a gente vai conseguir resolver? Porque muitas das vezes a gente não tem a resposta de imediato. Muitas das vezes ninguém tem a resposta. Tem que sentar, tem que analisar, tem que estudar. Algumas das vezes pode envolver custos, outras pode envolver apenas minutos. Sim. Então, assim, Sentimentos. sentimentos. Então, nada se pode ser feito de cabeça quente. Exatamente. E eu acho que é fundamental, assim, a gente sempre ter um plano de ação para tudo, né? A gente tá ali pegando e falando, ter esse conflito, ter o nosso momento ali, né, de, eu peguei essa informação, vou fazer gerar um conhecimento e ter um plano de ação para aquilo, né? Não precisa ser uma solução momentânea, né, igual vocês falaram, mas ela precisa ter uma solução, então precisa ter um plano de ação. Então a gente sempre precisa estar focado aonde a gente vai chegar, né? O que que a gente quer ganhar com aquilo, qual que vai ser o melhor custo-benefício, né? Então, igual o Marcos falou ali, né, dos recursos, né? A eficiência é atingir os resultados com menor gasto de recursos, né? Tempo, pessoas e dinheiros. Então, a gente precisa cada vez mais ter plano de ação para tudo que a gente faz, né? Porque isso que gera o crescimento, isso que gera o resultado positivo na empresa. Eu falava nisso. Nós acreditamos de verdade, né, de que é possível construir esse ambiente de trabalho feliz e saudável, assim, né? Mas de forma prática, qual é o papel do líder para construir esse ambiente feliz, saudável e também no sentido do incentivo que o líder deve investir na equipe para que a equipe cresça, produza mais, porque a empresa também precisa produzir, né? Isso é prático e óbvio, né? Porque precisa produzir, dinheiro, assim, é importante, né? Mas qual é o papel do líder nesse sentido, assim, para o incentivo das pessoas, da equipe, no incentivo para construir esse ambiente de trabalho saudável e feliz? Eu falo que não existe time feliz por um acaso. Não existe time feliz por um acaso. Não existe resultado feito sem intencionalidade. Uma das competências essenciais da liderança é ter intencionalidade. Então, a Emília trouxe sobre plano de ação. A gente não faz nada sem rodar um PDCA, que é um ciclo de melhoria. Então, o que eu fiz hoje? Por exemplo, a gente já falou aqui. A gente está rodando o nosso podcast, nosso primeiro podcast. Depois dele, a gente vai rodar. O que a gente pode melhorar nesse podcast? Porque é assim, se eu não tenho intencionalidade em cada ação que eu faço, em cada estratégia, em cada conflito, em cada conversa, simplesmente as coisas vão se perdendo. Então, a liderança, muitas vezes, ela tá ali resolvendo as coisas do dia a dia, tá fazendo por fazer, no automático. E aí, se você não tem intencionalidade, se você não quer buscar realmente qual que é a melhor ação para cada situação, você vai sendo engolido pelo mercado, você vai sendo engolido pelas situações. Então, de uma forma muito prática, a liderança ela tem um papel fundamental na formação da cultura organizacional forte, na formação da cultura organizacional voltada para pessoas. Não adianta a liderança falar assim, aqui a empresa é tóxica. Provavelmente você também é tóxico, porque você só sabe reclamar. O que você está fazendo de diferente? E uma outra coisa que eu falo muito, gente, aqui a gente está falando sobre conflitos, consequentemente sobre comportamento humano. A gente está falando muito na internet de empresas tóxicas, mas existem muitos colaboradores tóxicos também, que é aqueles que não interessa a solução, interessa é o problema. Interessa é ficar ali realmente minando toda a equipe, inflamando todo mundo. Se tem alguém que quer ficar me inflamando, eu já fico muito atento com essa pessoa. Porque
não existe só empresa tóxica, existe muito colaborador também que não quer a solução, ele quer realmente influenciar negativamente no ambiente, né? E a gente vê que tem gente que não quer solução, né? Ela quer reclamar, Quer reclamar. né? Ah, ela tá na chuva, toma um guarda-chuva. Ah, não, mas tá chovendo, tá me molhando. A pessoa não quer a solução. Ela vai reclamar, você vai levar a solução e ela quer continuar reclamando. O foco dela tá no problema. E isso a gente vê que às vezes um comportamento tóxico ele contamina bem mais do que um comportamento bom. Então tem que ter esse olhar também, tanto dos líderes quanto da equipe. Gente, vocês podem compartilhar comigo também, porque eu sou uma breve aprendiz aqui, situações reais que vocês já passaram. Exemplo, a Rose já citou alguns aqui, mas de conflitos que vocês passaram, assim, né? E como foi importante o papel da liderança nesses conflitos, até a resolução, ou se eles não foram resolvidos, mas o que que vocês trazem disso para a vida de vocês? Tanto profissional e tanto pessoal também, né? Porque tudo é aprendizado na nossa vida, né? O que que isso agregou, o que que isso não agregou na vida de vocês, assim, exemplos reais mesmo, assim, né? Ô, gente, tá tão gostoso o podcast que dá vontade de nem parar. E eu tô avisando aqui, Laís, tá faltando pouco tempo, Laís, tá faltando pouco tempo, porque realmente tá muito... Eles vão conseguir. o papo, ele tá muito bom. Mas, assim, para mim, o maior aprendizado que eu já tive com conflitos, e aí eu não vou citar exemplos, porque acaba que você acaba expondo algumas pessoas, né, alguns cenários, mas é sobre humildade. Não existe você se colocar como superior em determinada situação. Ah, porque eu sei a solução. Talvez você sabe uma possibilidade da solução e não a solução correta. Tem coisas que existem visões diferentes. Então, para mim, de forma muito prática, o que o conflito mais nos ensina é sobre ter a humildade e de olhar a perspectiva do outro, de olhar sobre a ótica do outro, né? E uma outra coisa que eu vejo, isso quando um conflito ele é bem gerido, a equipe ela se torna imbatível. Então, se a gente consegue, no pior momento, achar um caminho de solução juntos, se a gente consegue, no pior momento, não perder o respeito, não perder a empatia, não perder o acolhimento, o carinho um com o outro, imagine nos bons momentos. Então, para mim, o que mais faz sentido quando a gente fala de conflito é, claro, encontrar os caminhos de solução, encontrar a visão do negócio, a visão para o coletivo, encontrar realmente o que faz sentido ali naquele momento, enxergar sob óticas diferentes, mas também a gente ter humildade em sempre aprender com o outro e entender que os momentos difíceis podem formar a sua equipe a melhor da empresa e também você entender que se no momento difícil vocês conseguiram superar juntos, vocês são imbatíveis aí dentro da jornada que vocês vão enfrentar. Ai, deixei todo mundo sem palavras. Foi tão... Arrasou, falou foi tão tão bem aí que eu forte, nem o que complementar. Não precisa de mais Foi tão nada. forte que elas até esqueceram os exemplos que elas iam citar. Ficou todo mundo aqui. E, gente... Ah, desculpa, Emília, pode falar. Eu ia falar que a gente não ia ser capaz de transmitir isso de uma forma tão boa, igual ela falou. Meu time é muito melhor Então, que eu. serenidade, então Ai, respeito com a é. ética. Literalmente, ela teve o cuidado de não citar exemplos, tendo cuidado com a imagem de pessoas, de empresas, de tudo. Então, assim, deixou literalmente sem palavras. Exatamente. E isso é a prática. Na prática, eu. Gente, e se tiver algum líder aí que tá de cabelo em pé nos assistindo com algum problema que ele acha que não tem solução ou que ele acha que ele não vai dar conta, qual é o conselho de vocês para esse líder? Contrata Solution. Muito importante. Solute RH na sua empresa. Se você. Aqui, ó, se a pessoa que não tem a liderança, o empresário que não tá com a Solute RH já tá errado. Já Começa por aí. Começa Você por aí. não é perfeito. Você tá perdendo a melhor do mercado. Já tá vendendo. E a gente fala muito assim, vendendo um pouco a Solute RH aqui, né? Claro que a gente, né, é um negócio, é comercial, a gente tá aqui, né, nesse momento também para fazer negócios,
mas a gente se preocupa com cada pessoa, Sim. né? Com cada pessoa por trás do negócio. E será que realmente a gente consegue. Eu falo que não é mudar a mentalidade, não. É muitas vezes. Eu não preciso subir uma escada de uma vez só. É ir degrau por degrau. Então, às vezes, a empresa não olha para a cultura ainda. Vamos começar a olhar para a cultura. Às vezes, a empresa não olha ainda para a liderança. Vamos formar líderes, porque líderes são multiplicadores. Então, assim, eu falo muito que a Solute RH, ela vem para, claro, fazer um diagnóstico do que tá ok, o que que a gente pode melhorar. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com várias consultorias de mercado que, às vezes, só vem aqui te falar, tá ruim. Só vem aqui te apontar dedo. Tem que cortar custo, cortar gasto. Ok, mas será que você não teria que potencializar as pessoas? Porque muitas vezes não é só cortar custo, não é só cortar pessoas, né? Então, a gente não vai pelo caminho fácil, a gente vai pelo caminho necessário. E aí a gente tem uma gama de serviços aqui, consultoria, vários cursos. A gente expõe muito nossos serviços no nosso Instagram, @rose.especialistarh, @solute recursos humanos, para realmente impactar o negócio, impactar as empresas, mas potencializando as pessoas. Todo mundo consegue servir mais e melhor. A gente consegue potencializar para atingir alta performance. E o mais importante, cuidando das pessoas. Isso é uma bandeira que a gente sempre vai defender. Não queira. A Emília citou uma frase que é a que a gente acredita fortemente: 100% dos seus negócios, das empresas são pessoas. Então, se você não cuida das pessoas, se você não entende das pessoas, você não entende de negócio. E não pensa que você paga ali o salário em dia, que você dá um benefício, que você dá um plano de saúde, que isso é cuidar das pessoas. Isso é o mínimo. Isso é obrigação. Cuidar das pessoas é realmente você olhar para as individualidades, é você realmente olhar para a tratativa. A gente fez uma academia de líderes aqui recentemente. A diretoria cuidou de cada detalhe da experiência dos colaboradores, das lideranças que participariam dali. Isso é cuidar das pessoas. Isso é fazer mais. Isso é pensar na experiência que o seu colaborador tem com a sua empresa. E até nossa também, E né? nossa Então, assim, também. é um cuidado generalizado, né? Você vê que tá na cultura da empresa mesmo. E isso é extremamente fundamental. E com certeza nós da Solute RH estamos aqui, seja para consultoria, seja para você aprender através dos nossos cursos. A única coisa que eu falo, não pode, é parar de aprender. Quem não está crescendo está morrendo. E se a gente não busca o crescimento, não espere que seu time vai buscar, não. Gente, a Rose sempre nos deixa sem palavras, né? É até difícil completar ela. Exato. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa depois dessas belas palavras? Contrata a Solute, nosso time comercial. Contrata! A gente tem um time em peso aí comercial, né? Então, assim, a Rose conseguiu resumir bastante isso mesmo. Solute perfeição. Solute E perfeição o na sua que- empresa. Vou passar aqui pra Vanessa que ela quer falar, tá? E muita coisa, né, do que a gente vê no Instagram. Eu comecei como aluna antes de atuar aqui na consultoria Mande seu junto. currículo pra cá. Ai, que você é aluno, aqui. Então, eu sempre admirei muito a Rose e o Marcos. E hoje, estando aqui na Solute, eu vejo que tudo que eu vi nos cursos, no Instagram, isso acontece no dia a dia. Isso acontece na prática. Esse cuidado, o desenvolvimento que eles querem para as pessoas. Então, isso é real, porque falar bonito no Instagram, às vezes é muito fácil, né? Mas você pratica isso no seu dia a dia, que a gente vê que isso realmente acontece. É o que realmente, de fato, eu mais a Rose, a gente toma muito cuidado é com a entrega. O que a gente promete, a gente tem que cumprir, a gente tem que entregar. Muitas das vezes a gente toma até cuidado em apresentar propostas, entregar realmente a proposta para o cliente para poder entender primeiro se a gente vai conseguir fazer essa entrega, porque a experiência do cliente é a nossa experiência. Experiência do cliente, experiência do colaborador, a gente leva isso muito a sério. Afinal, nossa empresa é uma empresa de recursos humanos, é uma empresa voltada para pessoas. Então, a gente sempre, muitas vezes eu falo, comercial, pisa no freio aí, a gente, né, tá com demanda operacional muito grande. Então, a gente sempre tem o cuidado de entregar não só o que tá ali na proposta,
não só o que a gente combina com o colaborador, mas a gente quer entregar mais. Sim. Então, a experiência das pessoas importa. Equipe Solute, equipe Perfeição, eu queria agradecer o empenho e a participação de todos vocês nesse projeto incrível que nós estamos iniciando, né? Sem o empenho de cada um, esse projeto não iria para frente, né? Foi um bate-papo muito enriquecedor, tanto para mim, tanto para quem está nos ouvindo de casa, assim, né? E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus colegas de empresa, com o seu líder principalmente. Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, porque nós temos muito conteúdos ainda. Para você também ficar ligadinho nos próximos episódios, porque a gente quer botar isso aqui para frente. Com essa equipe maravilhosa, vai acontecer, vai acontecer. Se Assunto não falta. Com certeza. Tipo, eles estavam tímidos hoje, mas ó, se deixar o podcast vira 2 horas. Mas se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha, comenta. E espero vocês no próximo episódio. Valeu, galera. Tchauzinho. Tchau, tchau.